Olá, Rede Barra TV, Clube das Empresárias. Hoje de novo aqui com vocês para falar de assunto que interessa a todas nós, trabalho, mercado, empregabilidade e muito mais, conceitos, né, do papel da mulher na sociedade, o que a mulher atual tem a ver com política, economia, gestão pública, atividades governamentais, atividades privadas, e você aqui conosco para acompanhar o passo a passo dessa comunicação. Estamos aqui conosco hoje com a nossa querida Cláudia Januzzi. Ela esteve conosco já em outros encontros, porque a temporada é sobre um tema que ela é uma das pessoas que mais se destaca, né? Seja bem-vinda conosco aqui mais uma vez, obrigada pela sua agenda, né, ter sido liberada aqui para nós, mas hoje também nós estamos aqui com uma convidada muito, muito, muito especial, que é a nossa querida Carol Mendes. Vocês já devem ter visto o trabalho da Carol nas redes sociais, principalmente no Instagram, não é? Quando ela fala de mulher para mulher, né? Olhando nos olhos, olha, nós estamos aqui realizando este trabalho, com este objetivo, com estas mulheres, e ela vai rodeando todo o estado do Rio de Janeiro, levando essa função, essa verdadeira missão que ela tem com as mulheres, principalmente de comunidades. E agora ela assumiu uma nova função, e nós vamos conhecer a Carol e a sua nova função. Seja bem-vinda, Carol Mendes, aqui no nosso Clube das Empresárias. Tudo bem, querida? Tudo jóia. Eu quero agradecer. É uma honra estar aqui com essa dupla, mulheres que são referência na comunicação, no âmbito do mundo do trabalho. E eu estou feliz e honrada de estar aqui com vocês. E espero ter um encontro que traga conhecimento, afeto e parceria. Que bom. Carol, você, como eu acabei de dizer, você já tem um destaque, né, de reconhecimento no mundo das empreendedoras, principalmente das pessoas que trazem uma vulnerabilidade diferenciada. Todas nós estamos vulneráveis, não é? Mas vamos deixar claro que as vulnerabilidades têm as suas compreensões. E tem algumas que são quase que emergenciais, não é? Então, o governo está agora, digamos assim, com um radar bem aberto para essas questões que trazem no bojo essa diferenciação interna, mas, ao mesmo tempo, dão o caminho para que todas nós, ao olhar, ao observar, aprendamos também. Então, a Carol, estivemos conversando agora há pouco, ela está desenvolvendo um trabalho bem significativo do ponto de vista pontual e também agregando, digamos, valores sociais ou pessoas, digamos, que na sociedade são bem aceitas, são queridas como padres, como líderes, e que esta pessoa também, para nós, se torna importante. Então, nós vamos ouvir agora a Carol nesse trabalho maravilhoso. Então, eu vou trazer um passo atrás para dizer como é que a gente chega na Subsecretaria de Ações Comunitárias e Empreendedorismo, que é onde hoje eu estou liderando, né, essa temática. Bom, eu sou gestora pública há mais de 20 anos, sempre atuei numa área de atendimento a públicos vulneráveis, né, desde sempre, com políticas para a juventude, com políticas na área de direitos humanos, na área de pessoas que estão em cumprimento de pena, também na assistência social. E todas essas minhas outras passagens dentro do governo me fortaleceram para chegar neste momento e do que nós estamos fazendo agora. Minha última passagem anterior estava na Secretaria de Estado da Mulher. Lá me veio um desafio que constrói a nossa chegada para esta subsecretaria, que foi assumir a autonomia econômica para as mulheres no governo do Estado. E me entregaram de presente, neste contexto, uma palavrinha chamada empreendedorismo. E quando eu olhei para esta temática e comecei a perceber que o empreendedorismo, especialmente pós-pandemia, ele ocupa um espaço fundamental na geração de renda, na empregabilidade, no desenvolvimento econômico, em especial com as mulheres, e também nesse atravessamento de territorialidade,
né, onde nós encontramos as pessoas mais vulneráveis economicamente, e eu já começava a falar sobre isso dentro do espaço da secretaria, onde não é exclusivamente falar da vulnerabilidade social, né, porque às vezes a pessoa está em uma vulnerabilidade social, mas não econômica, e às vezes ela não está numa vulnerabilidade social, mas está em vulnerabilidade econômica. Sim. E também num olhar de atravessamento com as mulheres 50 a mais. Porque muitas delas não estão necessariamente numa vulnerabilidade social. Estão estabelecidas com casa, esposos, filhos criados, mas a sua vulnerabilidade econômica, né, e de pertencimento, ela está posta, uma vez que muitas vezes o mercado desliga ela do mercado formal por uma questão de idade, e ela está no momento pleno da sua formação acadêmica e da sua experiência do mundo do trabalho, e resta ela abrir o seu próprio negócio. Então, já nesse contexto, eu olho tanto para os que estão em alta vulnerabilidade social e econômica, que é articulada e que tem no empreendedorismo como uma necessidade para a sua geração de renda e sustentar, né, sua família, quanto também para pessoas que não estão numa condição de vulnerabilidade social, mas economicamente e de convivência, essa vulnerabilidade se coloca e o empreendedorismo também aporta. Com a diferença que o Estado deve entregar políticas diferentes para situações diferentes. Bom, então, dito isso, convivendo com a nossa superintendência, à época, construímos uma ação muito fortalecida com o empreendedorismo feminino, e esta ação conduz um pensamento para dentro do governo da necessidade de nós ampliarmos para além do gênero. E me vem o convite para ir para a Secretaria de Estado de Governo, para, vamos dizer assim, ser sucessora de uma subsecretaria que já existia, né? Ações comunitárias, ela já existia no ano passado. Ela era liderada pelo Diego Faro, que agora foi eleito vereador, né, pela capital. E quando ele sai para assumir o mandato e me faz o convite para dar sequência às ações comunitárias e não deixar aquele trabalho morrer, eu digo a ele: olha, Diego, eu posso, mas eu preciso levar algo da qual eu já me comprometi muito fortemente para a minha vida, que é o empreendedorismo. E agora a gente tem a oportunidade de falar de empreendedorismo para homens e mulheres. Então, eu digo que ter esta temática nesta envergadura dentro do governo é uma vitória feminina, em função Sim. do movimento do empreendedorismo feminino, e tem todas as características e impacto, e que agora a gente pode também trazer essa possibilidade de pensar o empreender para homens em situação de vulnerabilidade social e econômica, e é difícil falar disso, né? Porque eles têm dificuldade de assumir esse lugar, e também para os empreendedores já estabelecidos que têm dificuldade de diálogo com a política pública, porque tem um pensamento mais alinhado com uma dinâmica de que o governo mais atrapalha do que ajuda. Em alguns momentos eles não estão de todo errado, mas a ausência deles no debate da construção do empreendedorismo faz com que talvez nós não tenhamos avançado tanto quanto seria possível para os empreendedores do estado do Rio de Janeiro. Ok. O que eu queria dizer é o seguinte: primeiro, agradecer a Carol estar aqui com a gente, porque é de uma agenda, uma agenda complexa, e a gente tem uma caminhada bacana, né, Carol? A Carol, quando estava na Secretaria da Mulher e eu no Desenvolvimento Econômico, existia um programa chamado Empreenda Mais Mulher, Sim. que era uma parceria das secretarias, e a gente viu esse crescimento todo, e sob a batuta da Carol ali a coisa cresceu e alcançou um público e uma dimensão muito grande também das meninas do desenvolvimento econômico. Eu não participei diretamente do projeto, mas a gente via como a coisa cresceu. E eu acho que, assim, é exatamente o que a gente falou, né? A Carol está desenvolvendo um trabalho de empreendedorismo, na verdade, de capacitação para o empreendedorismo, principalmente para esse público de comunidade, e que esbarra naquilo que a gente já falou em outras situações aqui, em outros encontros, que a gente precisa capacitar, dar autonomia financeira para mulheres, como ela começou, e também homens, para que as pessoas nos relacionamentos e na vida estejam juntas porque querem, caminhem juntas porque querem, não porque precisam. Não, mais interessante, Carol, e eu vou ter que fazer esse comentário, que a sua fala agora, ela foi assim, quase 100%, sem você estar presente
é fato, estamos aqui com a equipe, do que nós havíamos Acabamos de pontuar. falado, apresentado na gravação do nosso trabalho anterior, agora, minutos atrás. Sim. Você praticamente confirmou, não é, exatamente os ângulos de interpretação, as falas, as palavras que foram ditas, inclusive a questão do gênero, não é? Que agora também vai ser uma mulher a falar de empreendedorismo para homens, não é? Então, nesse contexto, você já tem uma estratégia? São duas as perguntas, eu sei que o seu tempo é bastante delicado, são duas perguntas que eu gostaria de fazer a você. Primeira é esta: qual seria essa estratégia de chegar a sensibilizar, não é? O homem, que é um discurso diferente, é uma cabeça diferente, não é? E, ao mesmo tempo, como é que você, que traz, digamos assim, essa missão, como é que você sente ao você olhar, não somente como uma história de superação, porque isso já está até um pouco mais, né? Mas, assim, a evolução, eu gosto mais da palavra evolução. Sim. E você vê nos olhos de uma mulher desesperada que este é o português claro que nós precisamos falar, não é? Da dor, da humilhação moral, da humilhação emocional, e ainda ter que ficar com uma condição de provisão, de tudo, de aluguel, de crianças na escola. Como é que você se sente com essa bandeira missionária, né? Com esse trabalho maravilhoso que Deus te colocou em mãos? Olha, de fato, Deus me colocou em mãos mesmo. Eu compreendo essa temática como um propósito, né? De todas as demais das quais eu trabalhei, já trabalhei com mulheres. Foi o meu primeiro cargo, tá? Mais de 20 anos atrás eu trabalhei com política para as mulheres. Já trabalhei com diversas temáticas que foram somando na minha vida. O empreendedorismo entra nessa categoria das coisas das quais eu não posso sair e deixar, né? No sentido de, por exemplo, eu trabalhei já com pessoas em situação de cumprimento de pena. É algo da qual eu entendo, e toda reunião que nós estivermos, se eu puder fortalecer, eu farei, mas não faz parte da minha temática do dia a dia, que é diferente da questão do gênero, onde eu faço esta intencionalidade da participação das mulheres em qualquer cargo que eu esteja. Então, assim como hoje o empreendedorismo ocupa esse espaço para mim. Então, quando você traz isso de forma missionária, é quase isso mesmo, né? É um campo de um propósito, e eu acredito que não chega para mim também porque Deus me colocou neste lugar. A segunda coisa é que, em relação aos homens, tem duas questões importantes para a gente avaliar. Os negócios liderados pelos homens, eles já estão mais estabelecidos do que os das mulheres. Então, os desafios são diferentes, eles precisam ter uma escuta diferenciada e espaços para isso, né? Nós, mulheres, nos organizamos facilmente em encontros e nos congressamos, e isso, para nós, é de uma dinâmica, porque para o homem é mais solitário, especialmente porque é mais difícil para estes colocar as suas fragilidades. E empreender tem muito a ver com fragilidades. A vitória é o 1% dos 99% que a gente tentou, né? E declarar isso é muito difícil. Então, com que perspectiva nós temos conversado? Primeiro, nos articulado muito com as associações comerciais, porque é um ambiente da qual eles são estão mais presentes e se sentem mais à vontade. A segunda questão é olhar o empreendedorismo com atravessamentos com a segurança pública, com atravessamento com a infraestrutura. Então, quando eu tenho uma estrada boa, eu escoo e consigo comprar os meus produtos com um preço melhor. Se eu falo da segurança pública, se eu tenho segurança presente no bairro, faz diferença até que horas o meu comércio fica aberto e o quanto isso vai impactar no meu faturamento. Então, o nosso debate com os empreendedores homens também perpassa pelos problemas do seu entorno, de infraestrutura e de segurança pública, e que em algum momento chega nas suas dificuldades pessoais. Mas aí a estratégia é diferente. Com as mulheres é o contrário. No geral, nós precisamos fortalecer essas mulheres que estejam ou não em situação de vulnerabilidade social, econômica ou de violência, para que ela consiga entender que o seu negócio é impactado pelo entorno.
Então, são só as visões que são distintas, mas impacta de qualquer maneira. Sim, é né? uma logística. Se ela é isso. dona de uma lojinha de doce, são 3 mulheres, faz muita diferença se eu tenho segurança presente na porta dela ou não. Mas a percepção dela sobre essa segurança pública não é a mesma que dos homens. Sim. Entende? Então, é uma estratégia diferente. E com eles, eu tenho tido uma dinâmica que, como nós avançamos muito com o movimento de mulheres, e elas já estão muito inseridas na política pública, né? Criamos o mês estadual da mulher empreendedora, criamos o Conselho Estadual do Empreendedorismo Feminino, elas já se sentem parte da administração pública, os homens não. E aí eu trago sempre para eles um exemplo que tem a ver com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Quando a gente vai abrir uma nova grande empresa, indústria, no geral, o governador ou uma autoridade recebe aquele empresário, que traz dizendo, olha, vou instalar, está aqui o plano de negócio e tal, e preciso deste apoio. Os empreendedores que negam o estar do diálogo com a política não colocam as suas pautas na mesa. E eu tenho conversado com eles sobre isso. Quando é que vocês empreendedores homens, vão trazer para a pauta desta mesa, que é uma mesa de soluções, os problemas de vocês. Então, eu tenho gerado neles também um pouco desse incômodo de dizer, olha, o grande empresário apresenta as suas necessidades. E enquanto vocês não criarem esse canal de diálogo, de apresentar as necessidades para o governo, a invisibilidade faz com que a política pública não aconteça, ou aconteça de uma maneira que não é a esperada pelo público. E eu acho o seguinte, Carol, eles precisam entender que o grande empresário passou pelo empreendedorismo. Ninguém cresce e vira grande de uma hora para outra. Por poder se posicionar e buscar soluções e criar sinergia com o poder público para criar essas soluções, né? E aí eu falo de economia de impacto de infraestrutura, Sim. de impacto de segurança, de impacto de recursos disponíveis. Para isso, para ele crescer, para que ele possa se estabelecer como um grande empresário, ele precisa, enquanto empreendedor, se posicionar. Né? E eu concordo com você. Eu acho que essa é uma grande dificuldade. As pessoas veem, o dono da Apple, vamos falar mas o dono da Apple ele começou numa garagem. Né? Então, assim, se você está na garagem, nada impede que você chegue até lá, mas você precisa se posicionar e precisa buscar soluções. Né? Eu acho que o empreendedorismo é só o primeiro passo para muitos passos que poderão vir, né, Carol? Sim, não, e com certeza essa questão da gente dar conta de ampliar a legislação, então tem a legislação nacional de negócios de impacto, hoje a gente tem um Ministério do Empreendedorismo, a gente ter um órgão no governo do Estado central, numa secretaria de governo, que é uma secretaria que dialoga com todas as secretarias. Então, eu converso sobre empreendedorismo com a Secretaria de Trabalho, eu converso de empreendedorismo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com a Secretaria da Mulher, com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, com a Secretaria de Turismo, porque é quem cuida do nosso artesanato, enfim. Então, a gente consegue olhar os atravessamentos do empreendedorismo no conjunto do governo. Isso, com certeza, faz uma diferença imensa, porque, assim como foi com a temática das mulheres, eu, quando participei da minha primeira gestão de políticas para as mulheres, foi no meu estado de origem, que é o Mato Grosso do Sul, eu tinha 23 anos e nós tínhamos 3 coordenadorias de políticas de mulheres no Brasil. O meu estado, o Rio Grande do Sul e São Paulo. E depois veio o Rio. Então, assim, nós não tínhamos experiências da gestão pública. Nós não tínhamos a Lei Maria da Penha. Eu vi instalar. Então, assim, e aí, cada vez que o poder público consegue ir concentrando essas informações e criando fluxos e ações que fortalecem e fomentam, isso traz condições mais apropriadas, né, para o desenvolver do empreendedorismo. Então, uma palavra que já foi bastante combatida, inclusive pela academia, porque em algum momento entendeu isso como subemprego, né, e colocando em um lugar que não é. O que a gente precisa fazer é apenas conduzir da seguinte maneira. Nós temos os que estão gerando renda por necessidade e esses, ainda que estejam no guarda-chuva do empreendedorismo, não são empreendedores. Eles estão num processo que pode ser tanto de intervalo para o retorno do trabalho formal, quanto pode ser, sim, uma necessidade, pode virar um negócio, mas precisa ter suporte e fomento para. Então, entendamos estes como geradores de renda. Um segundo aspecto é aquele que já é MEI, mas que ainda não emprega. E que está ali ganhando
um pouco além do salário mínimo, muito do salário mínimo. Nós temos uma faixa muito grande de salário mínimo. E os empreendedores que já empregam e podem ter um outro impulsionamento de crescimento. Eu coloco sempre nesses 3 fatores e diferencio, porque a gente tem que entregar políticas diferentes. Né? Eu não posso entender que fiz a qualificação de uma mulher para que ela aprenda a fazer um bolo de pote ou que ela saiba fazer um bolo de pote e que por si só faz dela uma empreendedora. Exatamente. Inclusive a visão política disso tudo, né? Eu acho que também você tem aí uma percepção interessante, só corroborando o que você falou, que é capacitar as percepções. Como você falou, olha, a mulher que tem alguma coisa, fica uma pessoa segurança, ela entende de um jeito e outra pessoa entende de outro. A capacitação das percepções, inclusive, para o entendimento, o destrinchamento, que estão juntos, mas são separados, e a atuação política. Nós precisamos, ainda que seja por o caminho dessas questões mais urgentes, estar abrindo caminho também para a capacitação política, até a partidária mesmo. Sim. A mulher precisa saber o que faz, como é que vota e por que está de trás disso, e o que são as historicidades dos partidos, para ela se posicionar, ela ter essa liberdade cognitiva. E não porque ele tinha um espacinho. Porque vai chegar uma hora que não bate os valores dela e que é assim mesmo, é natural. Eu opto por esse. E aí a carreira dela também fica um pouco assim. Então, esse conhecimento histórico para o perfil da política também entraria, de alguma maneira, aí nessas capacitações. Você concorda? Eu concordo, e eu acredito que cada vez que a gente demonstra qual é o papel do Estado na formulação da política pública, na implementação, e como isso impacta, né, na vida em coletividades, a gente vai trazendo uma perspectiva que ultrapassa o operacional. O operacional e também as manchetes do jornal. Né? Sim. Porque é natural, eu sou uma figura que sou do campo político, né? Sou gestora pública, mas sou do campo político. E compreendo que as pessoas têm muitas dificuldades de lidar com a política, porque ela não é fácil. E muitos dos seus atores contribuem para isso. Tá? Agora, ainda é esse espaço que regulamenta, que constrói leis, que constrói as políticas públicas e legitima. E escoa na sociedade. Exatamente. Então, considerando isso, quando a gente fala do campo do empreendedorismo, e acredito que a gente está num momento muito propício, porque o tema está se fortalecendo e as políticas estão sendo construídas, trazê-los para compreender que existe essa dinâmica e dentro das nossas capacitações, dos nossos encontros, quando a gente fala de formalização do MEI, por exemplo, você está falando de pagamento de um imposto, você está falando do que isso retorna, de como isso impacta na sua vida, de formalização. Né? E é fundamental, porque aí a pessoa, às vezes, é o primeiro entendimento que ela tem de uma relação mais administrativa com o Estado. Exatamente. É o MEI. E para mim, nessa caminhada, ao longo desse período, né, de ação de gestão pública, quanto mais eu explico e consigo fazer com que o público que a gente atende compreenda o que nós criamos e estabelecemos, mais fortalecidos nós ficamos. Então, essa relação que você falou lá no início do meu Instagram, que eu tenho com as pessoas, e eu sempre digo a elas assim, olha, se você gosta do que eu faço, saiba que isso é política. Exatamente. E as pessoas estranham, exatamente, porque, né, tem um imaginário muito diferente. Sim. E não estou dizendo que todo mundo faça como eu e eu não faço como todo mundo. Sim. Isso é um fato. Mas isso é. Então, assim, acredito que informação e formação para as pessoas, para que elas olhem o ambiente e escolham os seus caminhos, é um melhor caminho que a gente pode adotar. Eu vou dizer para vocês, é engraçado, né? Porque nesses encontros, e eu fiz muito encontro de mulher também, num passado bem recente aí, em termos de campanha, muitas delas diziam assim, não, mas eu não quero saber de política, eu não gosto de política, eu não entendo de política. Eu dizia, meu amor, você acorda de manhã e você vai fazer o seu café. Se você abre a torneira e tem água ou não tem água,
Isso é política, isso depende de política. Se você liga o gás e o gás está caro ou barato, isso é política. A política influencia diretamente na sua vida. A percepção de que política para eles é o cara que ele vai votar, ou é a mulher que ele vai votar, ou é aquela coisa distante, ou é distante, a gente precisa acabar com isso. A política está ali, enraizada. E a Carol fez aqui uma menção a ela trabalhar na Secretaria de Governo e poder conversar com diversos órgãos. Eu vou fazer aqui vou lembrar aqui uma coisa que eu acho super importante, não só a possibilidade de conversar com diversos órgãos da mesma esfera, como também de outras esferas. Sim. O Diego Faro, que é o vereador eleito, que acabou antecedendo a Carol na Subsecretaria de Ações Comunitárias, ele foi eleito vereador e ele acabou de criar uma frente parlamentar do empreendedorismo. Então, eu acho que quando você começa a chamar a atenção, você mobiliza todos os setores, né? Não só a esfera que você trabalha, no nosso caso o governo do estado, mas as esferas abaixo e as acima, né? Governo federal. Tem que ter uma espécie de educação social, de alto impacto na percepção da mulher, para que ela não passe não somente do emergencial dela para circunstâncias de compreensão superior, até a possibilidade dela assumir algum cargo, ou ela entender porque alguém próximo a ela assumiu algum cargo e não estar mais, assim como ela não pode estar mais sendo desvalorizada nas questões da violência doméstica, ela não carregar esse preconceito, ao não entendimento da política, mesmo que seja uma política local, entendeu? E ela consiga ter esse universo ampliado aqui e esse universo ampliado aqui. É essencial, Margarete, que as mulheres estejam nos cargos de decisão de igual para igual com os homens. E isso é um entendimento das mulheres. Chega dessa história de que na política as mulheres estão na campanha ou estão se posicionando para simplesmente ocupar aquela cota de mulheres que precisa ter no partido. Esquece isso. Outra coisa. As mulheres estão por merecimento, elas estão porque descobriram o poder, não é nem por empoderamento que a gente não gosta, é porque elas já têm o poder sabem e elas fazer bem. Sabem fazer, outra exatamente. Coisa é nós termos a condição de entendermos que tudo é uma construção. Sim. Né? Não é de um dia para o outro, nós não queremos tirar homem nenhum do cargo. Eu não sou feminista, se vocês são tudo bem, mas eu não sou. Tá? Então, não tem uma leitura combativa ao homem. Aliás, nem é uma leitura combativa. É uma leitura de você se posicionar no seu lugar. Sim. Porque você tem aquele lugar. Aquele lugar é seu ou pode ser seu. E você pode batalhar, aí sim, enfrentar os obstáculos para estar nesse lugar também. Então, eu vou retomar para dizer o seguinte. Quando eu estava na Secretaria da Mulher, os meus maiores parceiros nos municípios eram as secretarias de desenvolvimento econômico por conta da temática, né, da autonomia econômica. E ali me ajudou a construir essa passagem, vamos dizer, para este momento que eu estou vendo agora. Primeiro porque a maior parte deles são homens na gestão ou do desenvolvimento econômico, ou da Secretaria de Trabalho, ou da Ciência e Tecnologia, que era onde eu mais me alinhava no interior do estado. Muitos dos lugares das quais eu me reunia, às vezes eu não me reunia nem com o órgão municipal de políticas para as mulheres. Em muitos momentos isso aconteceu. Porque estava concentrado nesses órgãos o trabalho, o desenvolvimento econômico e o empreendedorismo. Então, eu comecei a me articular conjuntamente com o público masculino já dentro de uma secretaria de mulheres. Porque a gente já compreendia da importância deles terem este letramento para a inserção das mulheres e para este olhar necessário. Então, é uma condução que é conjunta. A segunda questão é que isso também contribuiu para que hoje a gente dê sequência para a temática do empreendedorismo no interior de uma forma muito firme, né? Onde nós conseguimos já estabelecer uma base que falava de mulheres e agora eu volto para o encontro com esses mesmos senhores para dizer agora vamos falar das mulheres e dos homens. Então, ampliamos para eles também a possibilidade do gênero. E é nessa dinâmica, de fato, de complementariedade. Para mim, a subsecretaria, eu digo isso para os municípios e para os territórios, porque tenho isso, né? Eu tenho as ações comunitárias que atuam prioritariamente nos territórios populares aqui da cidade do Rio de Janeiro e o empreendedorismo que conversa com todo o estado
tem um atravessamento de empreendedorismo de favela. Mas para o interior especificamente, a gente segue construindo muito fortemente porque nós tivemos uma base que se estabeleceu ali nesse diálogo, né, de complementariedade, e onde a gente escuta os municípios para dizer assim, o que o município não consegue entregar, que o governo do estado possa complementar. Minhas reuniões, no geral, eu entro e digo assim, não vou apresentar a subsecretaria, me diga o que você está fazendo. Porque a partir dessa escuta, muitas vezes a gente consegue apresentar um serviço, uma formação, um encaminhamento que amplia o que está sendo feito. Né? Não cabe mais. Exatamente. Já está sendo feito. Não cabe mais. A gente tem que valorizar. Como nós passamos por isso no passado. Pois é, mas valorizar a ação local, né? O aprendizado e a experiência, seja territorial. Né? Isso é importante porque territórios de favela têm muita potência, territórios populares têm muita potência. E nós, muitas vezes, chegamos querendo dar soluções para problemas que não existem. Ou que para os que estão ali não é uma questão. Às vezes é uma outra questão que está posta, que por não morar, por não ser daquele lugar, isso vale para um território como o Complexo do Alemão e vale para falar de Cachoeira de Macacu, vale para falar de Cordeiro, né? Que é uma cidade que tem várias festas agropecuárias. Cordeiro, Cordeiro para mim é um exemplo interessantíssimo, porque muita gente não conhece e ali a gente tem a nossa maior festa agropecuária. É uma graça. É uma graça de cidade e movimenta economicamente a região. Assim como Friburgo as pessoas conhecem um pouco mais, mas Cordeiro para mim foi uma coisa muito interessante, como tem lá no Noroeste, né, com o café, como tem uma série de outros lugares. Mas é importante que o Estado chegue nesses espaços e nós, gestores, que saímos daqui, né, de Laranjeiras para ir até lá, numa perspectiva de quem ouve, compreende o que está sendo feito e percebe o que pode contribuir para fortalecer e muitas vezes para trazer uma boa prática para uma região maior que ainda não está vivenciando, né? Tirar esse olhar de quem vai sabe mais do que quem nos recebe. Com certeza. Isso eu acho para mim que é o grande segredo. Se alguém me perguntar qual é o segredo para mim na gestão pública desse sucesso, e eu vou usar essa palavra porque tem sido, graças a Deus, um sucesso o que nós temos feito, ele parte do pressuposto de que eu ouço. Exatamente. Olha, Carol, você é uma sabedoria, não é? E nossa querida Cláudia também. Eu comecei o nosso trabalho de hoje aqui falando de missão, não é? Cada uma de nós tem a sua, não é? Você que está nos ouvindo, você que está nos acompanhando, descubra qual é a sua missão, realize a sua missão, você realmente será feliz com essa identificação do que você gostaria de ser e de realizar aqui no tempo que você está, né, neste planeta, não é? E nós estamos aqui investindo o nosso amor, o nosso tempo em tentar fazer o melhor para todas nós, tá bom? Esse é o nosso intuito aqui do programa Clube das Empresárias e estaremos mais uma vez juntas no próximo encontro. Lembrando que o Clube das Empresárias faz parte da programação da Rede Barra TV, tá bom? Obrigada, Cláudia Januzzi. Obrigada, Carol Mendes. E até a próxima, você. Um beijinho. Fique com Deus.